Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos começando a semana batendo papo com escritores. É bom ou não é, gente? Começar a semana assim é bom demais, né? Teremos lives durante a semana. O pessoal que está entrando aí, Natan, Arthur, sejam bem-vindos. Arthur, que é meu escritor de podcast. Arthur Contos Eróticos, gente, tem episódio dele aqui no podcast. Vocês podem ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Zan, querida, já vou chamar você, tá? Antes de eu chamar aí a nossa escritora de hoje, quero deixar 2 recados aqui. O primeiro é que vocês vão poder assistir todas as lives no Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente. Hoje, inclusive, foi gravado no Spotify o episódio das pré-vendas da semana. Então já corre lá que vocês vão conseguir ouvir o que teremos de bom nessa semana e semana que vem no mercado editorial, tanto em editoras nacionais quanto em editoras internacionais, tá bom? E outro recadinho é o nosso colaborador do mês de julho, que é o Book BR, uma revista literária voltada aí para divulgação de autores nacionais. Tem espaço para contista, poeta, tudo bonitinho. Então já corre lá no Instagram, o Book BR. Siga lá a revista literária que divulga também autores nacionais. Muito bem, chega de papo, vamos convidar a nossa escritora, vamos? Zan, querida, vou chamar você agora. A galera que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos. Zan, querida, se você tiver no notebook, você não vai conseguir entrar, tá? É pelo celular. Vai aparecer aí o convite para você. Número 1, aí na sua barrinha de notificações. Aí é só aceitar. A galera que está entrando, sejam muito bem-vindos. Nossa autora nacional está tentando entrar aí. Zan, aqui está dizendo que você não pode participar. Vamos lá. Deixa eu aceitar aqui, de repente ela entre. Ô, Zan, Natan, isso não é maquiagem, isso é efeito, querido. Eu só tô de batom. O Natan tá falando, adorei a maquiagem, eu só tô de batom, gente. O resto tudo é efeito. Ô, Zan, sai da live e entra novamente. Porque aqui tá dizendo que você não pode entrar. E você tem que entrar pelo celular, tá? Pelo notebook, você não vai conseguir. Hoje, com os efeitos, a gente não pode nem... qual é o nome? A gente não precisa nem se maquiar, gente. Que hoje tem tanto efeito. Duvido que a minha pele é linda desse jeito. Não, não passei nada, só o batom mesmo. Vamos lá, Zan, vou convidar você de novo. Pronto.
Aí, agora sim eu estou vendo a nossa escritora. Consegui. Tudo bem, querida? Agora sim, consegui. Seja muito bem-vinda. É esse mistério de primeira vez de live, né? É para causar um suspense, né? Sim, é para ser um diferencialzinho, né? Querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tá, por você aceitar fazer a entrevista, falar sobre o seu livro. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade, né? É sempre bom a gente poder divulgar o nosso trabalho, que é um campo bem minado, né? Bem difícil de conseguir chamar atenção. E é um trabalho fenomenal, assim, que tu tá conseguindo fazer através das tuas lives, das tuas entrevistas, né? Eu vi que você tem acompanhado o material, as entrevistas, tá sempre lá nos stories. Muito obrigada, tá, por você não só fazer parte desse projeto, mas também por você acompanhar todo esse progresso desde a semana passada, que foi quando a gente se conheceu, entre aspas, né? Então, muito obrigada, tá? Sim, sim. Gente, a nossa escritora, eu entrei em contato com ela semana passada, super curti o fato dela ser uma escritora, ter um livro aí que eu falei, eu preciso conhecer esse trabalho, eu preciso saber quem é, porque ela usa o nome artístico como Zan Ferreira, e não como o nome dela como tá na bio. Então eu falei, eu preciso conhecer essa pessoa, convidei, chamei, fiz a proposta, ela topou e cá ela está. Ô Zan, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nascida e Puta, criada. tá frio, hein? Tá horrível de frio, meu Deus. Tá muito frio. O frio tá chegando aqui no Rio de Janeiro amanhã. Hoje já tá tudo fechado. Amanhã a temperatura já cai. Você conhece o Rio de Janeiro? Não. O máximo que eu saí de Porto Alegre foi até Santa Catarina, que foi o máximo que eu fui, né? Ainda não conheço partes, não. Esse ano a gente vai ter Bienal aqui no Rio. Você pretende vir? Não, não. Ainda no momento Não? vou estar viajando, né? Muito bem. Teremos outra oportunidade para que a gente possa aí se conhecer futuramente. Espero, né? Porque se eu for para o Sul, eu te mando mensagem, tá? Tá. Agora, já me diz uma coisa. Tu tá com seu livro físico aí em mãos ou não? Não, não. Por enquanto eu tô publicando ele somente no Wattpad mesmo, né? Ele ainda tá em construção. Eu comecei criando um público por lá. Futuramente eu pretendo sim fazer ele fisicamente. Não sei se ainda em forma independente ou se através de uma editora, né? Eu ainda estou estudando um pouco esse mercado. Mas futuramente quero sim, com certeza, fazer algo físico, né? Porque é muito bom tu ter ele físico contigo ali. É uma realização, né? Exatamente. A gente pegar no nosso livro, a gente cheirar, a gente folhear o livro, não tem sensação melhor. Agora, você falou um negócio muito legal aí, Monique. Eu ainda estou no Wattpad, tenho meu público lá e eu friso isso para os meus escritores. Gente, escritor iniciante, escritor de primeira viagem, escritor de primeira publicação. Ah, escrevi um livro, vou publicar na Amazon. Com que público? Qual é o público que você quer formar na Amazon? Você tem que ter um histórico. Você tem que estar em plataforma digital para criar os seus leitores. Não adianta você ter uma baita história e não cativar um público. Na Amazon, ele não vai te dar público. Você tem que trabalhar o teu livro em plataforma digital. Ou investir uma grana alta em marketing digital. Aí a gente está falando de outro patamar. Sim, Mas aquela galera que está começando... Eu fui de Wattpad. Eu criei o meu público no Wattpad. E quando eu publiquei na Amazon, eu levei todo mundo. Então, hoje, os meus livros vendem na Amazon graças ao público que eu adquiri. Não só no Wattpad, mas com um projeto todo de divulgação que eu faço com os leitores e os escritores.
Você, como escritora de Wattpad, você consegue sentir essa diferença, não sente, Zan? De ter um feedback dos seus leitores. Como é que funciona com você essa dinâmica de publicar o teu livro lá no Wattpad? Sim, eu comecei a escrever, eu tinha 17 anos, né? Que eu fiz um livro quando eu tinha 17 anos. Eu já tinha publicado no Wattpad uma vez e eu percebi que no Wattpad tu precisa ter uma cabeça estratégica para fazer funcionar, né? Então, porque o Wattpad, o público do Wattpad é mais para fanfics, histórias um pouco menos complexas, menos escritas, né? Uma coisa com mais diálogo. Então, eu descobri assim que tu precisa começar levando um público de onde eu conheço, o pessoal que eu conheço no Instagram, levo para lá. E de lá, futuramente, levo para outro canal, né? Então, eu comecei a tratar de uma maneira diferente de antes, comecei a pensar assim, bom, o nicho do Wattpad é muito difícil de ser alcançado, né? Então, atualmente eu estou conseguindo através de algumas divulgações, né? Mas tu sente completamente a diferença de quem é leitor fixo da tua história, né? Pelas visualizações tu consegue ver. E quem tá dando ali uma passada, quem tá dizendo oi, quem tá vendo e quem realmente está acompanhando de verdade, né? Tu consegue ver essa diferença ali. Ele te dá essa plataforma, te dá essa maneira de tu conseguir analisar bem o que está acontecendo com o teu livro, né? Por um lado é muito bom. Eu acho que o Wattpad, por um lado, é muito bom. Tu consegue ver. Mas é um pouco menos palpável o público que eu gostaria de alcançar ainda é um pouco assim, tá um pouco distante ainda, mas estamos construindo através de uma estratégia. Exatamente. É um processo, né? Não é da noite para o dia. É Não, um processo constante. é um coloca Agora, aqui, um compartilha ali, vai no Facebook, vai aqui, vai. Então, eu tô usando todas as redes possíveis que eu posso usar no momento, né? cara, olha a mentalidade da escritora, como é diferente. Eu sei disso, porque eu mexo com escritores o dia inteiro. E a mentalidade é totalmente diferente. As pessoas. É aquilo que eu falei na live da semana passada do ego. As pessoas não conhecem o mercado literário e acham que são best-seller. Ninguém nunca ouviu falar de vocês, gente. Sim, Se vocês não divulgarem, vocês vão ser só mais um. É dentro da cabeça de vocês que vocês são best-seller. sim, sim. Vocês não são best-seller porque a gente não leu, a gente não conhece. A gente que eu falo, como um todo. Você pode ter ali 100 mil lidas no seu Wattpad e ainda assim o mercado editorial não conhecer você. Exatamente. Eu já vi livros assim de fanfics e coisas afins que tem ali 600 mil visualizações, um número que tu pensa assim, caraca, que diferença que isso daí faria num autor que quer se aprofundar de verdade, né? E ainda assim são histórias que tu não conhece, histórias que tu não tem afinidade, que tu não leria normalmente, né? E é uma grande diferença, que nem eu sempre falo. O que eu estou escrevendo é um pouco mais complexo. Eu sei que o Wattpad talvez não seria a plataforma correta, né? Mas é um momento que eu achei que poderia me render talvez futuros, né? Que poderia me abrir algumas portas, alguns caminhos, e realmente está acontecendo, que é muito bom também, né? Muito bem. O nome do livro da nossa autora é Aconteceu naquela pausa pro café. Isso. Eu queria que vocês vissem a capa, que é uma mão feminina segurando uma xícara de café, uma mão belíssima, na verdade. Provavelmente está frio onde ela está, porque ela está com um casaco até no meio da mão, aquele café quentinho. Quer dizer, é uma capa que nos remete a algum momento do nosso dia. No meu é de manhã, quando eu tomo esse café quentinho e estou na friaca do Rio de Janeiro, que está fazendo que não é comum. Isso. Ô, Zé, me fala uma coisa. Quando você escreve no Wattpad, a capa geralmente é uma das coisas que eles pedem primeiro. E aí você faz a capa ou a ilustração. Como é que surgiu a capa de Aconteceu naquela pausa para o café? Na verdade, assim, eu tenho essa capa e esse título feito já faz uns 2, 3 anos, mas eu não tinha história ainda até então. Estava guardada no meu computador, um dia, quem sabe, eu olho, um dia, quem sabe, me inspira.
Então ficou guardada lá durante muito tempo, até eu começar realmente a pensar numa história. E eu queria que remetesse isso, exatamente isso, a um momento do teu dia, onde acontece onde tu tá lá tomando teu café e acontece alguma coisa, ou até mesmo a história ela é passada na minha cidade, que é o que eu conheço, né? Que eu quis escrever dentro do que eu conheço, lugares que eu conheço realmente, que remete então até onde ela tá. Então, para mim, ela encaixou perfeitamente com a história quando eu comecei a escrever. Assim, eu pensei, nossa, não tinha história, mas tinha capa e deu certo igual, entendeu? Geralmente, né, é assim, eu quando começo uma história, não tenho uma capa, mas eu tenho um final da história. Como é que isso funciona com você? Você senta para escrever, você já sabe o início, meio e fim, a capa, você deixa a história desenrolar no ritmo dela. Como é que é a tua relação com a escrita? Eu tenho o costume de fazer notas no celular. Eu estou tomando café, pensei em alguma coisa, notas. Já escrevo ali a ideia. Então, eu já tenho o final do livro, mas é claro, as coisas são mutáveis, né? Às vezes, esse final não vai ficar tão bom com o que está escrito agora, talvez esse final vai ficar melhor. Então, eu deixo que meio em aberto, mas eu tenho já anotado tudo que eu gostaria de colocar e eu vou fazendo por tópicos. Ah, isso aqui já foi, isso aqui não foi, isso aqui vai sair, isso aqui vai ficar. Então eu vou deixando um pouco, né? Vou deixando expressar um pouco e quando a ideia vem, tu vai escrevendo, ela simplesmente vai. Mas também tem um pouco do fixo do que eu gostaria que estivesse dentro daquele livro também, né? Do que eu gostaria, do que eu acho que ficaria bom naquela história. Então eu deixo um pouco aberto, deixo entre os dois, entre pronto e entre não pronto ali. Muito bem, para inteirar o pessoal aí um pouquinho mais sobre o que aconteceu naquela pausa para o café, eu vou ler aqui a sinopse do livro da nossa autora. E aí a gente conversa um pouquinho sobre a personagem que é a Amélia. Pode ser, Zan? Muito bem. Quando jovem, Amélia sonhava em ser uma grande chefe de cozinha. Mas a vida fez outra escolha por ela, vivendo bem no seu casamento com o Wallace, sendo um casal de dar inveja em todos com quem conviviam. Ela descobre a verdade por trás da perfeição. Sem casa, família e dinheiro, ela começa a buscar a sua felicidade, passando por uma gigante travessia de sentimentos e encontros. Ela percebe que a felicidade está onde menos procurou. Quem é a Amélia Zan? A Amélia é uma moça jovem, né? Ela se formou, ela teve dificuldades para se formar, mas ela se formou no grande sonho de vida dela, que era ser chefe de cozinha. Mas aí ela conheceu o Wallace e se rendeu completamente a uma pessoa que foi perfeita diante dos olhos dela, que é uma imagem que ela mesma pode ter acabado projetado nele, né? Mas ela viu nele uma perfeição e ela se dedicou inteiramente para aquela perfeição. Deixou de lado sonhos, deixou de lado tudo que ela tinha, todos os desejos que ela tinha para seguir do lado daquele homem que ela achou que era o homem perfeito para ela, entendeu? Então, depois ela acaba descobrindo a verdade, que nada era perfeito do jeito que ela achou que era, porque perfeição não existe, ninguém é perfeito, todo mundo comete erros, todo mundo tem os seus momentos, né? E ela descobre a verdade atrás disso, e então ela começa subitamente a procurar onde que está a felicidade dela. O que vai fazer ela feliz? Onde é que está? Onde é que tá essa perfeição, essa felicidade que ela achou que ela tinha e até então não era verdade, no fundo era uma grande mentira. Então ela está em busca desse reconhecimento até mesmo, que ela está tentando se conhecer de novo, está tentando se reencontrar. Ela tem encontros na vida dela, pessoas do passado, pessoas que ela gostava. Então ela está vendo outras possibilidades além de ser aquela esposa que ela era, que ela pode ser outra pessoa, ela pode ser o que ela sempre quis ser, afinal de contas, né? Que ela sempre quis ser. Muito bem. A gente pode dizer que o teu livro se encaixa ali em qual gênero? Ele é mais um drama, um autoajuda? Qual é o gênero dele? Eu classifico mais ele como um romance barra drama, entendeu? Eu gosto de classificar ele assim, porque ele tem um romance envolvido, né, na história, e ele tem um pouco do drama, assim, do que aconteceu e vai acontecer no futuro com ela, tudo que rodeia a vida dela, né? Ah, muito bem. Agora,
Eu ia até te perguntar isso antes, já um pouquinho antes, sobre a tua rotina de escrita no Wattpad. Você publica lá por capítulos? Você publica diariamente? Ou o teu livro já está lá completo? Não, eu estou no capítulo 6, né? Recentemente publiquei. Então, eu vou publicando por capítulos. Eu vou escrevendo e quando eu acho que ele está suficientemente bom, reviso e tudo mais, eu já lanço ele no Wattpad, né? Eu vou fazendo por capítulos. Eu prefiro muito mais que seja assim do que jogar a história completa, né? Então, acho que dá uma coisinha assim do, nossa, o que vai acontecer? E tu dá um interesse maior do que simplesmente tu colocar lá e a pessoa pensar, depois eu leio, entendeu? Então eu prefiro fazer por capítulos, até porque assim eu não acabo obrigando e não fazendo a história rápido, embolando as coisas, acabo escrevendo com calma e vendo se está condizente com o que eu estou escrevendo. Afinal de contas, né, é uma história, então tem que estar conversando com o que foi escrito anteriormente, né? Exatamente. Esses seus capítulos são postados diariamente ou semanalmente? Não, semanalmente. Semanalmente. Praticamente, Também... às vezes na sexta ou no sábado, quando eu consigo postar na sexta ou no sábado, geralmente. E qual é o teu Wattpad? Coloca aqui nos comentários para o pessoal já te seguir o Wattpad da nossa escritora para acompanhar, né, gente, os capítulos de Aconteceu Naquela Pausa pro Café. Agora, Zé, me fala uma coisa. Você está no 6º capítulo. Você tem ideia de quantas páginas tem o teu livro até agora? Deixa eu só enviar aqui. Mandei um arrobazinho de lá, tá? Que é o mesmo do Instagram, só tem um A menos. Gente, só um minutinho, Zan. @ZanFerreira. O Wattpad da nossa escritora, tá? Vai, Zan, fale, por favor. Desculpa, posso repetir a pergunta para mim? Eu me perdi. Repetiu o quê? Não entendi. Repetir a pergunta para mim, que eu estava tentando escrever ali e me perdi um pouquinho. Repetir a pergunta que eu fiz para você? Você tem até o 6º capítulo publicado lá no Wattpad. Você tem ideia de quantas páginas tem o seu livro até agora? Sim, atualmente eu passei para um documento, né, Word, para ver quantas páginas dariam e poder revisar tranquilamente, né? Fazer umas edições também. E atualmente ele está constando com 115 páginas. Então... 115 páginas. Já tem um chão aí, né, gente? 115 páginas. Você começou a publicar ele lá no Wattpad quando? No início de julho agora. Se não me engano, foi dia 3. Exatamente. Eu escrevo... 115? Tô chocada, gente. Muito rápido. Muito rápido. A história tá fluindo muito bem. Eu sento para escrever e vai. Já escrevo um capítulo atrás do outro. Então, a história tá fluindo bem rápido mesmo. Caramba, eu tô achando que ela tá no Wattpad, tipo, escrevendo essa história desde o começo do ano, meados ali de... agora. Esse é o teu único livro no Wattpad, você não tem outros? Não, esse é o único no momento. É uma outra história planejada, mas primeiro vou acabar um, depois vou planejar o outro ainda. Então, esse vai ser o único no momento. Esse vai ter continuação ou ele é volume único? Não, ele é volume único. Esse é o único filho único mesmo. Muito bem. Agora, escritora de plataforma digital, o que eu acho sensacional para atrair público, para desenvolver a escrita, senso literário, porque as pessoas estão ali te dando feedback, né? Estão te criticando e te elogiando, porque as pessoas ali, elas não estão para te agradar. O bom do Wattpad é esse, eles não vão puxar teu saco, eles vão falar na tua lata. Zan, qual é o maior desafio que você enfrenta ao escrever numa plataforma como o Wattpad? Não só em relação aos leitores, mas ao desenvolvimento da história, publicação.
qual é a maior dificuldade que você vê? Acho que para mim a maior dificuldade realmente é a autocrítica. Assim, eu sou muito crítica com o meu trabalho. Então, eu acabo, às vezes, perdendo de fazer algo melhor, porque eu nunca acho que vai estar muito bom. Então, eu acabo... Eu sou muito ansiosa, né? Então, teve um dia que eu publiquei um capítulo, achei que não estava bom. Antes de alguém olhar, já fui lá e já excluí, já tentei refazer. Então, eu tenho essa coisa do que eu preciso ler e dizer, esse tá bom, aqui tá realmente bom, para poder publicar. Então, eu acho que o meu maior problema, tanto no Wattpad quanto na escrita, é a minha própria autocrítica, realmente. Porque no Wattpad, o pessoal... Eu tenho recebido mais feedbacks bons do que crítica, realmente. Mas lá o pessoal, ele tem essa questão de que eles... Por exemplo, tem 100 visualizações no primeiro capítulo, 30 no segundo. Daí, aquilo ali eu vejo e penso, pô, mas fazendo o cálculo, aí o pessoal não está acompanhando, né? O pessoal está apenas olhando rapidinho ali e dizendo, ok, entendeu? Então, eu acho que o público do Wattpad também me deixa bastante, assim, bem receosa de publicar lá. Daí eu acabo ficando com medo de publicar e o pessoal pensar, ai, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, eu realmente tenho esse senso crítico comigo mesmo, que é bem, bem difícil de lidar, assim, bem difícil de aceitar as coisas, entendeu? A gente se sabota muito, né, Zan? Eu acho. Muito, muito. Eu acho que a gente se sabota muito. A gente E às procura vezes... sempre ser o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, e às vezes não tem como tu ser. Às vezes o que tu tá entregando já tá bom, e se tu quer melhorar, tu vai estragar. Então a gente tem que ter uma pausa assim de pensar, será que eu faço? E isso é muito difícil, nos parar, né? É muito difícil a gente parar e pensar, não, tá bom. E a gente tem muito a mania de se comparar ao outro, né? Sim. De comparar nossa história, nossa escrita, o nosso desenvolvimento com o outro. E isso acaba nos levando ali para um limbo perigoso de eu ver também escritores desistindo da carreira por comparação. Então, gente, não se auto-sabotar. Não se auto-sabotar, eu acho que é um dos segredos para que a gente tenha êxito aí na literatura, principalmente no Brasil, que está assim imenso e todo dia nasce um escritor ou uma escritora, todo dia tem uma história nova no mercado. Então, não se sabotar, eu acho que é um dos primeiros segredos, né, para o êxito. Agora, Zan, quando que a chave virou para você de que você falou assim, vou me dedicar ou dedicar um tempo para escrever o meu livro, a minha história e publicar para que centenas de pessoas possam ler? Porque publicar é um ato de coragem, escrever também. Mas quando a gente publica, a gente está dando um passo muito maior, porque muitas pessoas vão ler o que a gente escreve. Então, quando que foi essa virada de chave? Você falou, vou me tornar escritora, vou publicar e expor minha história para muita gente. Na verdade, assim, eu sempre quis trabalhar com isso, seja escrevendo, né, ou trabalhar. Eu sempre quis trabalhar também em editoras, coisas do tipo assim, porque eu pensava que o mais próximo que eu poderia estar era disso, né? Mas eu comecei a escrever a história e quando eu fiz o primeiro capítulo, eu reli e eu pensei, eu tenho duas coisas para fazer aqui. Ou eu escrevo, deixo guardado e fica ali no meu computador guardado e ninguém vai conhecer, ou eu jogo esse livro para frente. Tem pessoas que vão amar, tem pessoas que vão odiar, faz parte. Mas ou eu jogo para frente e me jogo nisso também. Vou tentar começar a fazer o marketing dele, começar a fazer uma estratégia para divulgar ele. E se não der certo, estamos aí também, né? Porque, afinal de contas, a gente só vai falhar se a gente não tentar. Então, por que eu não tentaria fazer algo se eu realmente acho que eu tenho a capacidade de ser boa naquilo ali? E eu estou procurando ser melhor cada dia mais, procurando fazer novas estratégias e eu estou me jogando de cabeça. Praticamente,
como se realmente eu nascesse para fazer aquilo ali. Eu sempre pensei que eu nasci para fazer. E agora eu tô realmente colocando para frente. Tô jogando pro universo e dizendo, tá aí, se tu quiser me ajudar. Se não, toma aí também. Sensacional. É isso, é jogar para o universo, gente, porque não adianta, a gente faz a nossa parte, o universo faz dele. Então, é só jogar e um beijo, um abraço. Exatamente. Agora, o Ozan, você com o teu livro, né? A gente quando escreve, a gente sempre tem uma mensagem para passar para os leitores. Principalmente para aqueles que leem o nosso livro, que estão precisando ler o que a gente tem ali de conteúdo para passar. O que você, com o teu livro, teu primeiro livro, quer passar para os teus leitores? Qual é a mensagem que você pretende até o final que chegue aos teus leitores? Esse livro tem um pouco de verdade nele, né? Que eu também desisti de seguir nessa carreira, desisti de fazer as coisas que eu gosto para me dedicar quando eu estava casada, digamos, né? E não, a pessoa não é igual o personagem, nada a ver, mas o sentido de que tu para a tua vida para dar seguimento à vida de outra pessoa, se não a tua. E eu quero que as pessoas entendam que é indiferente com quem tu tá, indiferente do que tu faz na tua vida, indiferente dos teus sonhos, tu pode fazer, tu pode realizar, tu pode ser, tu não precisa ser uma coisa ou outra. Porque a vida, ela vai passando, só vai passando, daqui a pouco tu tá aí, daqui a pouco tu casa, daqui a pouco tu tem filho, daqui a pouco tu tem uma vida inteira, e tu vai olhar para trás e vai pensar, pô, mas eu podia ter feito isso. E se arrepender, eu acho que é um dos sabores mais amargos que tem. Eu me arrependi muito de não ter continuado a fazer o que eu gosto, que é escrever, por questão de crítica, por questão de achar que não é suficiente. E hoje em dia eu vejo que se eu tivesse talvez seguido nesse caminho, hoje em dia eu poderia estar poderia estar um pouco mais à frente, poderia estar divulgando mais, poderia estar com mais leitores, poderia estar com uma editora, talvez, quem sabe. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas pensem que nada vai ser eterno. E se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, ninguém vai correr pela gente. A gente tem que seguir fazendo o que a gente acredita que vai ser bom para nós e que, indiferente de como está a nossa vida, que a gente consegue sempre olhar para frente e seguir um caminho que a gente sempre sonhou, né? Que, afinal de contas, pode ser difícil, né? Que a literatura brasileira é difícil, mas se tu não tentar, tu nunca vai saber o sabor de tentar aquilo ali. Tu vai simplesmente decidir parar e parou. E a vida vai passar e tu parou. Tu tá parada no tempo, mas se tu parar e analisar bem, tu consegue ir adiante sim. Tu consegue voltar para tuas origens e dizer, não, eu vou fazer aquilo ali e vou fazer dar certo dessa vez também. Você sabe que você tocou num ponto muito bom aí, né? A vida passa e a gente, por críticas ou por opiniões alheias, a gente não segue os nossos sonhos. E aí a gente chega num determinado momento da vida que a gente acha que poderia ter feito diferente, que hoje a gente poderia estar em outro lugar, em outro patamar, e a gente não está. O que eu posso te dizer é que todo mundo tem o seu tempo. A vida é feita de ciclos. Tudo que a gente vive naquele determinado momento serve para que a gente dê um passo maior em prol dos nossos sonhos. Porque sonho, gente, é algo que a gente tem que concretizar. Ele pode demorar, mas ele vai acontecer. E o universo, ele manda isso para a gente através de ciclos. Então, hoje, se tem alguém passando perrengue, gente que não está vivendo da literatura, que não está publicando livro, que não consegue escrever, isso faz parte do processo para que o sonho seja alcançado lá na frente. Então, não tem ninguém atrasado, não tem ninguém adiantado, está todo mundo no seu tempo. Algumas pessoas desabrocham porque são mais maduras. Outras ainda precisam enfrentar algumas dificuldades devido à imaturidade.
mas tudo tem o seu tempo. Então não se preocupem se o lançamento não deu certo, se o livro não saiu do jeito que vocês queriam. Não se preocupem se a editora que vocês sonham não fechou contrato, ou se você está bloqueado. Isso faz parte do processo. Eu estou falando da literatura porque somos escritores, mas isso acontece Em todas em as tudo áreas, na vida. Em tudo. sim. Tem gente que sonha em ter uma família, em casar, em ter filhos, e não consegue encontrar o cara, e nananã. É parte do processo. Então, não tem ninguém atrasado, tá todo mundo no seu tempo, tá? Agora, Zan, me diz uma coisa, você com os teus personagens, a Amélia, o Wallace, tem alguma característica em comum ali entre você e os seus personagens ou não? Não, realmente não tem. Tirando um pouco da minha experiência, da minha vivência para transformar na história, né? Que foi o fato do casamento. Tirando isso, realmente eu procuro me inspirar em outras pessoas fisicamente ou outros personagens que eu vejo. Gostei desse personagem, eu quero que tal personagem seja parecido, no sentido do jeito de lidar. Então eu procuro não basear muito em mim ou em pessoas que eu conheço muito bem, porque acabo colocando muita expectativa naquilo ali e acabo me bloqueando para escrever porque eu quero que seja parecido com aquela pessoa. Então eu procuro fazer de maneira que eu consiga ver como é que é aquele personagem, consiga ter um vislumbre dele, mas sem que seja propriamente alguém, como por exemplo a Amélia. A Amélia ela não tem descrição física, porque eu quero que a pessoa que esteja lendo seja a Amélia, ou que seja alguém que essa pessoa goste. Não quero, eu não me reconheço na Amélia, mas a tal fulana eu reconheço. Então ela não vai ter essa descrição física porque ela vai ser alguém que tu tá projetando. Pode ser tu, pode ser eu, pode ser um conhecido, uma conhecida. Então eu procurei fazer de uma maneira que a pessoa se reconhecesse realmente naquele personagem, que ela visse e diga, realmente, ou uma história parecida, ou consiga sentir o que ela está sentindo realmente quando está lendo, né? Muito bem. Você, nesse teu processo de escrita, está precisando fazer algum tipo de pesquisa para tornar, por exemplo, uma cena mais realista, sentimento de um personagem numa confusão, numa cena de amor, ou sei lá o quê. Você está precisando pesquisar alguma coisa ou algum tema que você está abordando dentro da tua história? Sim. Eu não vou dizer assim que eu não sei cozinhar, tá? Mas eu não sou uma chefe de cozinha. Eu não sei, assim, os truques e os nomes corretos. Então, como a história é baseada nela, que ela estudou isso, quando tem alguma cena que eu tenho que descrever um prato, alguma cena que tenho que descrever algum acontecimento no restaurante, eu dou uma pesquisada, vejo nomes, dou uma olhadinha em alguns lugares como é que faz, ou como é que eu posso estar descrevendo aquilo ali que está acontecendo, né? Porque eu, particularmente, não sou do mundo, então eu estou pesquisando essa parte. É engraçado isso, né, gente? A gente construir personagens num cenário que a gente não entende nada. Sim. Ai, gente, que loucura. Agora, Zã, me fala uma coisa. O projeto de você finalizar o teu livro tem alguma previsão? Monique, eu acho que no final do ano ele já está completo na plataforma. Ou não? Como é que tá Sim. isso? Acredito eu que em 3 meses, mais ou menos, eu devo finalizar ele. Então, eu estou botando uma projeção de, no máximo, 5 meses para eu poder revisar realmente, escrever e revisar ele e deixar ele prontinho, finalizado. Então, eu acredito que dentro desse prazo de 5 meses ele vai estar finalizadinho ali no Wattpad. Você é leitora de Wattpad? Vou te dizer sinceramente que eu custo muito a ler no Wattpad, tá? Porque eu não gosto muito de histórias, que nem eu te digo, de fanfic, assim, cantora tal com cantor tal. Eu tenho uma certa dificuldade para ler histórias assim. Eu gosto mais de livro físico também. E, claro, a gente se adapta, né? O mercado de hoje em dia, o mercado digital é muito grande.
Então, eu prefiro mais realmente alguns atores de estimação que eu tenho. Eu gosto também muito de livro de aventura. Atualmente, estou lendo mais romance para poder... Porque eu nunca escrevi romance, né? Eu não tinha tanta... não era tão confortável para mim. Eu estou me inspirando mais em outros escritores de romance que eu gosto. Então, o Wattpad ainda é uma área meio desconhecida como leitora. Eu li 2 livros apenas, tá, que eu gostei bastante. Mas, assim, no geral, é bem difícil eu pegar e sentar e ler 115 capítulos que às vezes tem no Wattpad. É um pouco difícil. 115 capítulos, gente, é uma loucura. É um negócio ali que eles é tipo areia movediça, o leitor não sai dali nunca mais, gente. Ai, Ozan, você está lendo o que atualmente? Ou você não está lendo nada? Não, eu acabei de ler um Porto Seguro, do Nicholas Sparks, que eu já tinha lido ele, mas reli, porque eu gostava muito de um dos personagens que tinha lá. Mas agora, como eu estou escrevendo, não quero muito embaralhar as coisas, né? Então, eu costumo ler só nos momentos vagos, realmente, e me dedicar mais 100% ao que eu estou escrevendo, né? Aí eu leio, releio 15, 30 vezes, se preciso, todo final de semana, para poder entrar na minha história mesmo e não acabar pegando muitas semelhanças de outros livros, né? Que pode acabar acontecendo. Pois é, isso aí que eu queria saber de você. Se você usa escritores como Nicholas Sparks para criar o teu mundo literário, eles te influenciam diretamente na tua escrita ou não? Eu diria que sim, porque eu gosto muito da maneira que ele escreve, né? Que ele faz uns textos mais compridos, o diálogo dele é um pouco mais compenetrado. Então, o jeito dele de escrever sempre me inspirou muito, né? Mas também vai de acordo com o que eu estou escrevendo, que nem quando eu escrevi meu livro de aventura, que está guardadinho lá, eu li muito, eu não consigo lembrar o nome da escritora dos Jogos Vorazes agora, é Lily Collins, se eu não me engano, né? Eu li sobre o livro novamente, porque daí tem mais a ver com o que eu estou escrevendo. Então, cada momento que eu estou escrevendo algo, eu pego algum escritor de referência que eu goste, onde eu vejo aquela escrita, onde consegue me inspirar para me aprofundar mesmo de verdade, né, num livro sério. Então, acaba que no momento o Nicholas realmente está me inspirando bastante, assim, na maneira de escrever, nos trechos que ele escrevia, que eu gostava bastante. Então, acaba dando uma olhadinha, assim. Agora, você falou que tem um livro de ação, é isso? Tem um guardadinho. Que livro é esse? Ele Que se livro chama é esse? Adjure. Ele é um livro que está guardado. Que eu escrevi, ele tinha 16, reescrevi quando eu tinha 21, reescrevi quando eu tinha 25 de novo. E ele vai ser uma futura trilogia, então eu tenho ele pronto já, mas sempre estou reescrevendo, fazendo ali para não ficar tão cru, uma coisa tão jovial, que eu era muito jovem quando eu escrevi. E a cabeça de jovem é completamente diferente, né? Então, hoje em dia, assim, quando eu parar e sentar e ler ele e pensar, esse aqui vai ser ele, daí eu vou voltar para ele de novamente. Mas eu não sei se eu estou pronta ainda, porque ele é uma história mais complexa, mais longa, ele vai ter sequência, então é uma coisa que tem que ser bem planejada, né, para não fugir nada do alcance, né? E você pretende botar no Wattpad? Provavelmente sim, também. Então, vamos ver como é que vai acontecer com que vai acontecer, como aconteceu numa pausa do café. E daí vamos ver o que vai estar indo, para que caminho eu vou estar seguindo. Eu gosto muito da plataforma da Amazon também. Então, futuramente, acredito eu que quando finalizar ele, eu vou ir para lá. Então, vamos analisando o que vai suceder nessa vida aí. Muito bem. Agora, Ozan, qual é a tua opinião, já que você é escritora de plataforma, está ali produzindo teu livro, qual é a tua opinião em relação à autopublicação hoje no mercado editorial? Eu acredito que a autopublicação ela seja muito cara. E não falo só em dinheiro, falo em tempo. Porque tu vai ter que fazer a tua própria divulgação. Tu tem que ser o teu marketing, tu tem que ser o teu editorial, tu tem que fazer toda a diagramação. Tudo no teu livro tu vai ter que fazer, a não ser que tu consiga realmente pagar alguém para fazer para ti, né? Então, eu até cheguei a pensar em fazer uma autopublicação, né?
fazer por conta independente. Mas eu acho que, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho. Porque se tu não entende muito de marketing, tu não vai alcançar o teu nicho, tu não vai alcançar as pessoas, né? Por exemplo, meu perfil era 100% privado ali, era 100% o meu Instagram. E agora eu tô tendo que reprogramar ele inteiro para ser um Instagram literário. Então, como eu não entendo 100% de marketing, eu estou pesquisando muito, estou tentando me adequar às ideias novas. E é muito difícil. Então, eu imagino que tu divulgar o teu próprio livro, tu fazer o teu marketing, tu fazer a tua divulgação em todas as plataformas, deve ser completamente caro, de tempo, de dinheiro, porque tu vai ter que imprimir, se tu for fazer físico, se tu não for fazer físico, tu tem que achar a plataforma certa. Então, acho que a pessoa que faz isso, ela é muito corajosa, eu vou dizer isso. Eu acho que tu tem que ter muita coragem e muito sangue, assim, para poder realmente fazer. Mas eu acho que... É verdade. É verdade, gente. Autopublicar, o marketing, a divulgação é o mais difícil, é o que quase ninguém entende. Isso. Então, muita gente critica o trabalho de um divulgador sem entender a divulgação. E aí, sabe, é o inferno. Então, os escritores que têm disposição, divulguem sim. A única maneira que vocês vão conseguir ser lidos é se vocês divulgarem o livro de vocês. Senão, é livro parado na prateleira. E para meia dúzia, para tio, pai, mãe e vizinho. É isso que vocês querem na vida de vocês? Então, divulguem o livro de vocês. Exato. Zã, querida, você, para uma primeira entrevista literária, você saiu super bem. Ai, obrigada, eu tô nervosa com as bochechas vermelhas aqui. Você nem parecia nervosa. Você falou, divulgou. Olha que coisa boa. Não foi uma delícia? Olha, gente. No fundo, pensei, não, vou conseguir. Mas tô me tremendo assim. Ai, meu Jesus Cristo. Não precisa, porque foi muito bom, querida. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, acompanhar o seu trabalho? O meu Instagram é @zanferreira, igual o Wattpad, só que com 2 As no final, tá? Não consegui botar só com 1. Então vou botar aqui para vocês. Zan Ferreira A. Isso. É assim? Vê se eu botei certo. Zan Ferreira A. Isso. É o Instagram da nossa escritora. Então já corre lá, já segue ela para acompanhar o trabalho da nossa autora. E claro, né, gente, os capítulos de Aconteceu naquela pausa pro café. Zã, querida, só te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que você é muito carismática. Apareça sempre para divulgar o seu livro. Faça lives no seu IG, nem que seja de 15 minutos, para falar sobre um capítulo. Venha, volte para o podcast se você quiser, para falar mais sobre a tua história, mas divulgue. Autores nacionais precisam divulgar seus livros. E canal aqui é o que mais você tem. Muitíssimo obrigada e todo sucesso do mundo, tá, querida? Eu que te agradeço muito por esse espaço, né? Porque é muito difícil a gente falar sobre nossa obra quando ela não é conhecida, né? Então a gente acaba meio que se travando um pouco, mas foi muito maravilhoso, conduziu maravilhosamente bem. E eu espero voltar muitas vezes ainda, divulgando muitos livros, divulgando muitas histórias. O meu Instagram ele está em processo de troca de perfil aí, então não estranhe se começar a aparecer muito posts. Então, vou te agradecer novamente por esse espaço e pelo teu convite, né, que foi maravilhoso. Eu é que agradeço. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu. Teve uma galera aqui na live. Gente, que delícia receber vocês. A live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vou colocar nossa escritora como colaboradora. Então, a live vai aparecer no feed dela também.
Agradecer o pessoal que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que a live pode ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Obrigada, gente. Zan, beijo, amor. Beijo, obrigada.